Bom, vamos continuar aqui o terceiro capítulo do estudo do livro A Infância de Jesus, livro psicografado por Jacob Lobert. Bom, nós vamos entrar aqui num assunto em que vamos estar na época em que José, o pai de Jesus, né, quer dizer, o pai de Jesus aqui na Terra, né, como uma representação do pai de Jesus, ele acolheu Maria, a Virgem Maria. Esse evangelho, esse livro é praticamente um evangelho, mas vamos considerar como a parte histórica da vida do menino Jesus. Ele foi anotado por Jacó. Jacó era o filho de Moisés, perdão, o filho de José, porque José, ele era viúvo e recebeu Maria dentro de um critério que a gente vai ver mais adiante. Esse filho de José foi o pajem, né, que tomava conta de Jesus, né, entre aspas, Jesus, como se Jesus precisasse. Mas vamos entender também o seguinte, que Jesus não veio para a Terra no meio de espíritos de pequeno escalão. Jesus veio no meio da família de José e a Virgem Maria. Eles eram espíritos já evoluídos. Na verdade, eles já eram super-anjos. Maria ainda superior a José. E Jacó, esse filho mais velho também já era um anjo. Só que esses espíritos, eles, quando surgem aqui na Terra, eles vêm meio que apagados dos seus poderes espirituais para não afrontar a humanidade ignorante, como eu, por exemplo. Imagine, sabendo que estou do lado de um super-anjo, como é que eu ia me comportar? Então, José, com esse filho Jacó, ele que nos traz esse livro. Ele transmite a Jacob Lobert. Foi de tal modo deturpado, né, a ponto de não mais ser aceito como autêntico na escritura, porque esse livro ele já tinha sido tentado ser transmitido lá naquela época, mas acabou não entrando nas escrituras. Por isto, Jacó fala aqui, né, Jacó, esse irmão de Jesus, né, na verdade é um filho de José, com a primeira esposa dele. Por isto, transmitirei o genuíno evangelho de Jacó, né, a começar da época acima, pois ele havia igualmente anotado a biografia de Maria, desde seu nascimento, bem como a de José, né, no caso aqui, seu pai, lá naquela época. E aqui eis o primeiro capítulo. José andava ocupado com a construção de uma casa, né? Todos sabem, José era carpinteiro, na zona entre Nazaré e Jerusalém, amando de um rico hierosolimitano, para fins de hospedagem aos nazarenos. Entre mentes, Maria se tornara moça, após educada no templo, e segundo as leis mosaicas, urgia entregá-la a quem tivesse idoneidade. Para tanto, enviaram-se arautos por toda a Judéia, avisando os pais de família a fim de entregá-la a quem fosse digno. Nem bem José ouvira tal informação, largou suas ferramentas, dirigindo-se rapidamente para Jerusalém, ao lado, né, o local do conselho no templo. Quando passados 3 dias,
os interessados voltaram a determinado local e, tendo entregues ao sacerdote uma haste fresca de lírio, este dirigiu-se ao interior do templo a fim de orar. Terminada sua prece, devolveu a cada um a haste individual. Todas elas estavam manchadas, com exceção da última, entregue a José. Como houvesse reclamação da parte de alguns, declarando essa prova partidária, portanto, nula, exigiram outra que impedisse qualquer fraude. Algo irritado, o sacerdote mandou chamar Maria, entregou-lhe uma pomba que ela deveria soltar no meio dos seus pretendentes. Antes, porém, ele disse: falsos interpretadores dos sinais de Jeová, esta pomba é inocente e pura, sem noção de nossos cálculos, pois vive unicamente pela vontade do Senhor Deus e entende apenas a linguagem poderosa de Deus. Entreguei vossas hastes. Maria será entregue ao dono da haste em que a pomba pousar, e cuja cabeça ela sentar. Os pretendentes concordaram, dizendo que tal seria um sinal infalível. No momento em que Maria soltava a pomba, a mando do sacerdote, ela voou em direção a José, pousando na haste e na cabeça dele. O sacerdote então sentenciou: eis a vontade do Senhor. Como simples operário, te coube o sorteio da Virgem do Senhor. Toma em nome dele, para o teu lar puro, a fim de receber futuros cuidados. Amém. José respondeu: servo ungido do Senhor, segundo a lei de Moisés, servo fiel do Senhor Deus, Jeová. Já sou idoso e viúvo, e tenho filhos, homens em casa. Como não me tornarei ridículo perante os filhos de Israel se levar essa moça comigo? Por isso peço, a respeito do sorteio, ficando eu do lado de fora, para não contar entre os pretendentes. Erguendo a mão, o sacerdote redarguiu: José, teme a Deus, o Senhor. Ignoras o que ele fez a Datã, Corá e Abirã? A terra se fendeu e todos eles foram tragados em virtude de sua teimosia. Julgas ele não poder repetir tal contigo, com tua pessoa? Afirmo-te, tendo visto a infalível prova de Jeová, obedece-lhe, que é poderoso, justo e sempre pune os renitentes e rebeldes à sua vontade. Além disto, podes recear por tua casa, pois talvez venha a repetir o castigo duplicado a Datã, Corá e Abirã. Tomado de forte pavor, José voltou-se para o sacerdote, dizendo: pede por mim, para que o Senhor volte a ser misericordioso para comigo, e em seguida entrega-me a Virgem do Senhor, segundo a vontade dele. O sacerdote orou ao Santíssimo para José, e o Senhor falou ao sacerdote: não aflijas o homem por mim escolhido. Não há homem mais justo em Israel, na terra toda e perante o meu trono, em todos os céus, entrega a Virgem por mim mesmo, educada a ele. Batendo no peito, o sacerdote exclamou: ó Senhor Deus Todo-Poderoso de Abraão, Isaque e Jacó, sê misericordioso com este pecador, pois reconheço que pretendes visitar o teu povo. Em seguida, dirigiu-se para fora, abençoou a mocinha
entregando-a ao temeroso José, dizendo: és justo perante o Senhor, por isso escolheu-te entre milhares. Segue em paz. Amém. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Seguimos no próximo capítulo.